E aí galera, tudo beleza? Ronaldo aqui do TechPlay com mais um vídeo. No vídeo de hoje estou trazendo o Galaxy A22 para comentar os pontos positivos e negativos aqui desse aparelho, pessoal. Lembrando, pessoal, que é um aparelho que está numa faixa de valor assim, muito interessante, então alguns pontos têm que ser considerados aqui antes de comentar sobre pontos muito específicos aqui do aparelho. Sem mais delongas, pessoal, bora partir para o vídeo. Pessoal, já de cara eu quero comentar aqui sobre esse aparelho, sobre sua tela. A tela dele realmente está muito bacana. Samsung colocou aqui nesse aparelho uma tela Super AMOLED, que realmente está bem interessante. Além do mais, ela conta com 90 Hz, já é um ponto bem positivo que a gente tem que colocar aí no aparelho. O outro ponto aqui, pessoal, muito forte desse aparelho é o seguinte: ele conta com 128 de memória, pessoal. Tá muito bacana. Ainda tem uma bateria de 5.000 mAh, que vai entrar como ponto positivo. A tela dele nesse ponto ser uma tela HD e ele tem 90 Hz com a fluidez de tela, pessoal. Fica muito mais liso para você fazer as transações aqui durante a tela. Realmente fica bem mais de boa. Show de bola? No vídeo assim fica bem complicado de ver, porque não tá para transmitir 90 Hz, né, para a gente poder visualizar, para poder ficar mais tranquilo. O outro ponto a comentar aqui sobre esse aparelho, pessoal, é o seguinte: com 4 GB de RAM, ele vai dar um sustento necessário para você transitar entre alguns aplicativos, beleza? Não precisa ficar reiniciando, nem tudo mais. E pessoal, é um aparelho que faz a diferença pelo ponto positivo do preço. Você consegue encontrar esse aparelho, vamos colocar aí na faixa até mesmo do R$1.100 ou R$1.200 em questão de promoções de valor à vista, né? Às vezes até encontra esse valor parcelado, que é um pouco mais complicado, mas você consegue encontrar. E realmente nessa situação fica complicado achar um concorrente para ele. É uma faixa que tem bastante aparelhos, mas realmente a sua tela chama atenção. Entrando um pouquinho na parte dos pontos negativos aqui do aparelho, pessoal, já volta a questão da tela. Ela é uma tela apenas HD, mas sinceramente aqui eu não encontrei essa diferença em si para uma tela Full HD. Somente colocando lado a lado, por exemplo, com o Galaxy A32, a gente vai conseguir encontrar alguma coisa mais específica, mas não vai atrapalhar de forma alguma você que quer ver vídeo, consumir mídia aqui pelo aparelho. Pode ir tranquilo que não vai ter nenhum tipo de problema. Outro ponto aqui a comentar, pessoal, é que ele tem entrada P2. Muita gente quer saber se o aparelho tem entrada P2, porque ainda tem bastante fone ainda no mercado. Fica tranquilo que esse é um ponto positivo aqui desse aparelho, que já está linkado ao ponto negativo, porque a Samsung não colocou nenhum fone aqui no aparelho, pessoal. Nenhum fone. Apesar de ter colocado a entrada P2, nenhum fone P2 básico veio aqui no aparelho. Acaba sendo um ponto negativo porque cada vez mais os aparelhos estão chegando e nem o básico acaba sendo entregue. Também, pessoal, é necessário você comprar uma capinha, tá? Que aqui é um imã para digitais. Lembrando que a traseira aqui é plástico. Sempre lembrando, pessoal, nessa faixa de valor realmente não dá para você esperar vidro. Até na realidade, pessoal, eu não sou aquele fiel ao vidro. Para mim, conta muito mais coisas no aparelho do que ter vidro na traseira, alguma coisa do tipo. Porque é aquela situação, pessoal, normalmente a gente vai utilizar o aparelho com a capinha, então tem um visual bacana, sim, é legal ter o vidro, sem dúvida, mas tem muito mais coisas como processador, câmera, enfim. Que falando em câmera, o que dá para falar sobre as câmeras do aparelho? Eu nem vou colocar elas no ponto positivo nem no negativo, mas se fosse para colocar, qual nivelamento que eu colocaria as câmeras? Pessoal, colocaria no ponto realmente médio, não dá para colocar nem para cima nem para baixo. Por uma seguinte questão, ele faz apenas o Full HD 30 quadros. Poderia ser melhor, pelo menos um Full HD 60 já ficaria bem bacana, mas para muita gente não faz diferença,
pessoal curte mais o 4K 30 quadros, mas com esse aparelho aqui também não vai ser possível chegar nessa resolução. Mas se você não liga muito para gravação, as fotos dele estão ok, tem câmera ultra wide também que já faz um visual bem bacana, com aquele ângulo mais aberto, né, e tudo mais. Você tem um modo noturno tanto na parte traseira quanto a câmera frontal, vai dar aquela ajuda quando a luz não estiver numa situação tão interessante assim. Então, pessoal, o apanhado aqui que a gente consegue ver é o seguinte: muita memória, um ponto super positivo, são 128 de memória, uma tela Super AMOLED com 90 Hz. Para ser um aparelho mais de entrada, realmente entrega um custo-benefício super interessante. A tela não ser Full HD, nesse caso eu coloquei como ponto negativo, mas no dia a dia não vai fazer essa diferença para você, ainda vai dar uma economizada na bateria. Falando em bateria, são 5.000 mAh para ratificar. Poderia ser até um pouco mais, sim, pessoal, mas só que aquela questão, eles colocam um pouco mais de um lado e tiram um pouquinho do outro, não dá para colocar tudo no aparelho que é para ser um dos aparelhos de entrada da empresa. Então, pessoal, se tivesse um fonezinho para fazer completar o pacote, mas tem um carregador, né? Porque tem empresa já que, inclusive a Samsung em alguns aparelhos já está mandando sem carregador. Pessoal, realmente sem carregador fica complicado. Agora aquela questão, realmente esse aparelho aqui, somando pontos positivos e negativos, vale a compra? Se você curte aparelhos da Samsung, a grana está um pouco apertada, nessa faixa de valor, pessoal, realmente eu aconselho você pegar esse aparelho aqui pela questão da memória e da tela, ainda tem uns 90 Hz. Realmente são pontos cruciais que hoje ajuda demais a você escolher o aparelho. Se você vai para jogatina, tem algum jogo já que, como Subway Surfers, que você já vai conseguir jogar numa fluidez melhor. Então você já vai estar com um aparelho que pode suportar isso. Ah, mas ele não tem 120 Hz. Pessoal, de 90 para 120 não dá aquela diferença. Show de bola? Muito menos por 144, mas de 60 para 90 já dá uma diferença bem grande. Show de bola? Pessoal, é isso. Eu vou deixar link aqui na descrição caso você tenha se interessado pelo aparelho. Curtiu o vídeo? Deixa aquele like, pessoal. Muita gente acaba passando aqui, não deixa o like, acaba não se inscrevendo. Pessoal, isso ajuda demais, dá uma força enorme aqui para a gente trazer mais conteúdo, show de bola? Pessoal, é isso, aquele abraço e valeu!